Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus, para esse dia 1º de novembro, hoje, dia de Todos os Santos. E nós vamos meditar essa palavra de Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 12, que é aquela passagem que nós chamamos passagem das bem-aventuranças. Vamos então agora iniciar. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje nós celebramos nesse dia 1º a solenidade de Todos os Santos, uma festa que honra a multidão incontável de homens e também mulheres que na simplicidade e no heroísmo de suas vidas alcançaram a santidade e agora contemplam a Deus face a face. É uma celebração de esperança, pois nos lembra que a santidade não é um privilégio de poucos, mas a vocação de todo batizado. A origem dessa festa remonta ao século IV, e quando de fato começou a ser celebrada uma festa em honra de todos os mártires, aqui entre aspas, pois essa data ela estava fixada no 13 de maio, marcando a dedicação do Panteão de Roma como igreja cristã, em honra de Santa Maria, e de todos os mártires naquela época. Então, no século VIII, então um pouco mais à frente, alguns séculos depois, o Papa Gregório III consagrou uma capela na Basílica de São Pedro a Todos os Santos e mudou a data da celebração para 1º de novembro. De fato, possivelmente para cristianizar uma festa pagã céltica ou simplesmente para estabelecer uma data universal para a Igreja do Ocidente. O Papa Gregório IV, um século depois, estendeu a celebração a toda a cristandade, como bem sabemos. A festa, portanto, é um convite a olhar para o grande número que ninguém podia contar de todas as raças, tribos, povos e línguas. Apocalipse 7 e 9, entre aspas. De fato, essas pessoas que já chegaram à meta da jornada terrena. Então, olhando agora um pouco para o Evangelho, hoje nós temos o Mateus 5, esse Evangelho das Bem-aventuranças, que é uma espécie de carta magna do reino dos céus. E é um retrato, de fato, falado do santo. Aqui nós temos um retrato do santo, a descrição mais precisa do perfil daqueles que hoje celebramos. Jesus, o novo Moisés, de fato, sobe ao monte, que é o lugar do encontro com Deus, e proclama não uma lei de mandamentos pesados, mas um caminho paradoxal, revolucionário para a felicidade verdadeira, que é a chamada bem-aventuranças. Ao lermos esse texto no Dia dos Santos, nós somos convidados a olhar para a multidão de santos, não como super-heróis inalcançáveis, que não é o caso, mas como pessoas que viveram de maneira única e autêntica este programa de vida que é as bem-aventuranças. De fato, elas são, na verdade, um autorretrato de Jesus, porque Cristo ele é pobre em espírito, Cristo ele é o manso, Cristo ele é humilde de coração, é aquele que teve fome e sede de justiça, Cristo é o puro de coração que vê a Deus. Enfim, celebrar os santos é celebrar, portanto, aqueles que se deixaram conformar a Cristo ou modelar pelo exemplo de Cristo, que vestiram as roupas de Cristo em suas vidas e que adotaram seu coração. Então, as bem-aventuranças faz uma leitura da própria vida de Cristo. Olhando cada uma delas, podemos começar aqui pelos bem-aventurados os pobres em espírito, entre aspas. Então, olhando essa primeira bem-aventurança, percebemos que o santo não é aquele que possui muitas coisas, mas é aquele que se sabe possuído por Deus. A pobreza em espírito é a humilde consciência de que tudo é graça. É a porta de entrada para o reino, pois só o coração vazio de si mesmo pode ser habitado por Deus. Como bem sabemos, os santos então foram grandes porque eles se fizeram pequenos. A segunda bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, entre aspas, mostra que a santidade não é anestesia para a dor. Os santos, eles choraram, eles sofreram perdas, eles sentiram solidão, etc. Mas sua aflição não era uma coisa estéril, uma coisa inútil. Na verdade, era um coração aberto que na dor aprendeu a profundidade do consolo divino. Eles nos mostram que a tristeza oferecida a Deus torna-se um canal de misericórdia, como bem sabemos.
A terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, entre aspas, mostra que nesse mundo de gritos, de imposições, a mansidão é poder sobre controle. É a força serena de quem confia mais em Deus do que em suas próprias razões. Os mansos herdarão a terra porque não precisam conquistá-la pela força. Eles a recebem como dom, como graça de Deus, e nela vivem como guardiões da paz, da justiça, do reino, e não como donos desse mundo, porque de fato não é disso que se trata. A próxima bem-aventurança, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, entre aspas, mostra que o santo ele é uma pessoa, no fundo, inquieta, é uma pessoa insatisfeita, ele não se acomoda à injustiça, não se acomoda à mentira, não se acomoda ao mal. Sua vida é, entre aspas, um santo incômodo, uma busca incansável pela vontade de Deus, e esta fome é sinal de saúde espiritual, é sinal de que essa pessoa espiritualmente é saudável. E a promessa é de saciedade do banquete eterno do céu. A outra bem-aventurança, entre aspas, bem-aventurados os misericordiosos, fecha aspas, mostra que a misericórdia é o coração de Deus, sem dúvida. Os santos foram canais de um perdão que primeiro eles receberam em suas vidas, porque eles se sentem amados e perdoados por Deus. Eles entenderam que o julgamento final não será sobre quantas regras cumprimos, mas sobre quanto nós amamos e quanto também nos deixamos amar, quanto nós perdoamos, enfim, quanta paixão nós tivemos. Portanto, o santo descobre isso em sua vida, na sua prática, na sua experiência. Outra santidade, a próxima bem-aventurança, que é bem-aventurados puros de coração, entre aspas, mostra que ser puro de coração é ter uma vida íntegra, sem duplicidade. É o que vemos na vida dos santos, uma transparência tal qual que em seus olhos já se podia vislumbrar o reflexo de Deus. Que eles verão a Deus não como uma teoria, mas verão a Deus como uma pessoa, porque seus corações já estavam sintonizados com Ele. A próxima bem-aventurança, que é essa santidade que constrói pontes, entre aspas, bem-aventurados que promovem a paz, mostra que o santo não é um pacifista meramente passivo, mas ele é um artesão ativo, um ativista da paz. A paz, que na Bíblia nós podemos traduzir pela palavra shalom, é a plenitude das relações, ou seja, das relações com Deus, das relações consigo, das relações com os outros, da relação com a criação. Os santos foram pacificadores porque levaram a cura de Cristo a um mundo, claro, ferido, machucado, necessitado de cura, de redenção. E a outra bem-aventurança, entre aspas, bem-aventurados os perseguidos, mostra de fato que a santidade, por fim, ela é incompatível com esse mundo, porque ela é um sinal de contradição. E aí sim aparece a perseguição, pois a perseguição não é um acidente de percurso, mas uma consequência esperada de quem vive coerentemente o Evangelho. Aos perseguidos, Jesus ele não prometeu alívio imediato, mas ele prometeu uma identidade gloriosa, quer dizer, o reino dos céus é vosso, entre aspas. Ele promete para essas pessoas perseguidas. E ainda acrescenta, entre aspas, alegrai-vos e exultai. Então, portanto, entre aspas, pois a alegria do santo não está na ausência de sofrimento, mas na presença de um amor maior por quem vale a pena sofrer. Bem, irmãos, como conclusão, a gente pode perceber que a igreja não nos apresenta um elenco de vidas perfeitas, de vidas sem manchas, mas uma constelação de testemunhas que, com suas lutas e fraquezas, abraçaram as bem-aventuranças e descobriram que a verdadeira felicidade está em seguir Jesus. Eles são a prova de que o sermão da montanha não é uma utopia, mas um caminho real e possível iluminado pela graça. Pois bem, caríssimos, vamos pedir nesse dia que a festa de todos os santos nos inspire a levantar o olhar e a correr, como diz Hebreus 12:1, correr com perseverança, entre aspas, tendo os olhos fixos em Jesus, fecha aspas. Ou seja, o autor e consumador da nossa fé, o imenso, entre aspas, cortejo de testemunhas que nos cerca e de fato torce por nós, reza por nós. A santidade é a nossa vocação, a felicidade é a nossa herança. Feliz dias de todos os santos.